Bom dia pessoal, meu nome é Abenaldo, estou aqui para fazer uma apresentação breve sobre nosso artigo. E artigo esse foi produzido por José Vinícius, Henrique, Alisson, Graciano e eu. Bom, o nosso artigo ele fala sobre a resolução de problemas como uma das alternativas para o letramento matemático. Esse artigo ele define os conhecimentos matemáticos aplicados à resolução de problemas diversos, ligados ao cotidiano dos alunos. Bom, mas o que é relativamente o letramento matemático? O letramento matemático ele é visto como uma parte de interpretação, de contextualização e engajamento dos conteúdos matemáticos na resolução de problemas. Ou seja, problemas esses que o aluno, muitas vezes, ele tem que ter entendimento e uma boa leitura interpretativa para formar meios para a resolução desses problemas. E isso é desenvolvido mais no início da carreira estudantil, ou seja, no ensino fundamental 1 e 2, para que durante a sua vida ele já possa aprender ou disseminar esse aprendizado de forma mais ampla no meio social em que ele vive. Bem, e como podemos estabelecer uma relação entre a resolução de problemas e o letramento matemático? Bom, de acordo com a BNCC, a questão do letramento matemático deve ocorrer de forma que o aluno seja capaz de interpretar e relacionar toda a questão da matemática a problemas relacionados ao seu cotidiano, ou seja, ele deve fazer uma conexão da matemática da escola com aquela matemática que ele vai usar na sua vida. Bem, ainda se estabelece que o letramento matemático é um processo que deve ocorrer principalmente, como citado pelo nosso amigo Abinaldo, desde o início do ensino fundamental, percorrendo principalmente o ensino fundamental 1 e 2. Para tanto, é fundamental que o professor saiba trabalhar essa questão do letramento matemático da forma mais atrativa para os alunos, para que eles consigam adquirir aquele conhecimento necessário através da resolução de problemas, sempre com assuntos contextualizados e interdisciplinares, que fazem com que o aluno seja capaz de compreender a matemática como uma disciplina aberta e ampla, onde ele deve utilizar tanto do conhecimento matemático quanto do conhecimento de outras áreas para ter o melhor aproveitamento possível. Como exemplo disso, a seguir nós vamos responder duas questões da UBMEP 2019, sendo que a primeira delas é uma questão da primeira fase, subjetiva, e a segunda delas é uma questão da segunda fase. É uma questão com 3 itens subjetivos. E o nosso colega Henrique Alisson vai resolver elas agora. Então vamos lá, na resolução de problemas como uma das ferramentas para o letramento matemático. A gente escolheu aqui duas questões da UBMEP edição 2019. Uma das questões refere-se à primeira fase da Olimpíada nível 1, sexto e sétimo ano. E lendo o enunciado da questão diz o seguinte aí, a figura abaixo foi formada com pizza de mesmo tamanho, cada uma dividida em 8 pedaços iguais. E aí o comando da questão pergunta quantas pizzas inteiras é possível formar com esses pedaços. Sabemos que a primeira fase da UBMEP são questões objetivas. Então aí ele traz 5 opções, A, B, C, D e E. E nós vamos fazer aqui de duas maneiras diferentes o procedimento do cálculo para nós chegarmos à resolução desse problema. Então vamos lá, vamos resolver essa questão, onde ele quer saber a quantidade de pizzas que é possível formar com todas essas fatias, Então aqui eu já consigo visualizar, claro que existe mais de uma possibilidade de resolução, mas eu já consigo visualizar aqui uma maneira bem simples de resolver esse problema, que seria nós contarmos quantas fatias de pizza tem no total, e aí nós vamos fazer uma divisão por 8, porque no enunciado da questão diz que cada pizza inteira tem exatamente 8 fatias.
Então, se eu contar aqui todas as fatias, nós vamos ter aqui um total de 40 fatias, né? Vejam bem que aqui eu tenho 6 fatias. Então, em cada um desses cantos eu tenho também 6 fatias. Então, eu tenho 4 multiplicado por 6, somado. Eu também aqui estou visualizando também 4 metades de pizzas. E cada metade de pizza tem exatamente 4 fatias. Então, eu vou ter aqui também 4 vezes 4. Multiplicando 4 vezes 6, nós vamos obter 24. Somando com 4 vezes 4, que vai dar 16. Então, aqui nós temos 24 mais 16, que me dá um total de 40 fatias. Como cada pizza inteira contém exatamente 8 fatias, eu vou realizar agora uma divisão por 8. Quando eu realizo uma divisão de 40 por 8, obtendo como resultado 5. 5 vezes 8 é 40, para 40 nada. Então eu tenho aqui 5 pizzas, né? 5 pizzas. 5 pizzas inteiras que eu posso formar com todas essas fatias. Então aqui nós temos a nossa primeira opção de cálculo. E consigo visualizar aqui outra opção de cálculo envolvendo aí o conceito de frações, né? Observe que uma pizza inteira ela tem 8 fatias. Se eu observar cada um desses cantos, nós temos 6 fatias. Então nós temos 4 que multiplica 6 oitavos. Porque cada uma dessas frações aqui de pizza representa 6 oitavos. A pizza, veja que uma pizza tem 8 fatias. E cada uma dessas partes da pizza que estão no canto tem exatamente 6 fatias. Então eu tenho 6 oitavos de uma pizza. Como eu tenho 4 porções do mesmo tanto, eu vou multiplicar por 4. E vou somar da mesma maneira com 4 porções vezes a metade da pizza. Ou seja, 1/2 da pizza. Resolvendo esse cálculo, eu tenho aqui 4 vezes 6, vai dar 24. E o 24 eu vou dividir por 8 e vou somar com 4 vezes 1, que dá 4, dividido por 2. Prosseguindo o cálculo, 24 dividido por 8 vai dar 3. E 4 dividido por 2 vai dar 2. E somando 2 mais 3, nós vamos obter novamente 5 pizzas. Pizzas inteiras. Aqui nós temos a segunda opção para o cálculo. Ok? Então vamos lá, né? Vamos resolver aqui mais uma questão da OBMAP 2019, só que agora eu trago uma questão da fase 2. A fase 2, as questões elas são subjetivas, onde cada questão tem em torno de 3 itens a serem resolvidos e cada um desses itens vai aumentando o grau de dificuldade da questão. Então a questão de número 4, do nível 1, ela traz aí conhecimentos de áreas, né? Aborda aí a questão de áreas de superfícies planas. E aí, lendo aqui o enunciado com vocês, nós temos o seguinte: na figura, o quadrado tem lado medindo 1 centímetro, os 4 triângulos azuis são iguais, assim como os 2 triângulos amarelos menores. Os 4 triângulos amarelos maiores têm cada um deles bases iguais ao lado do quadrado e a altura com relação a essa base igual a 1 centímetro. E seus outros 2 lados com a mesma medida. 2 lados do quadrilátero rosa
são paralelos aos lados do quadrado. E aí, como são 3 itens a serem resolvidos, o primeiro item, o item A, ele quer saber qual é a área da região formada pelos triângulos azuis. Então, nós vamos começar resolvendo esse primeiro item desse problema matemático. Então, vamos lá, fazendo aqui a resolução do item A dessa questão 4. Eu fiz aqui uma pequena modificação devido às cores, Eu estou substituindo aí os triângulos laranjas, amarelos, como diz a questão, por triângulos verdes. Estou substituindo o quadrilátero rosa pelo quadrilátero vermelho. E estou permanecendo os triângulos azuis de acordo com como está no problema. Ok? Então vamos lá. Como eu procedo para resolver a área dos triângulos azuis, Então é muito fácil aqui, observando já a questão, que cada lado do quadrado mede 1 centímetro. Então, se eu fosse calcular aqui a área do quadrado nada mais é do que L ao quadrado. Então, a área do quadrado seria 1 elevado ao quadrado. Teríamos a área do quadrado igual a 1 centímetro quadrado, ok? Como eu estou interessado em saber a área dos 4 triângulos azuis, como eu posso proceder aqui? Uma das maneiras de resolver esse cálculo. Eu já consigo visualizar que eu posso dividir esse quadrado de 1 centímetro quadrado de área em triângulos menores. É o que eu vou fazer aqui, Eu vou dividir em triângulos menores. A gente consegue observar que eu consigo dividir esse quadrado em quantos triângulos menores iguais? Eu consigo dividir ele em 16 triângulos iguais. Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu consegui dividir o quadrado em 16 triângulos iguais. E os triângulos azuis, eles representam que fração do todo, Então, se eu tenho um todo dividido em 16 partes, os triângulos azuis ocupam exatamente 8 dessas partes. Eu tenho aí 8 16avos, que se eu simplificar essa fração tudo por 8, eu vou obter 1/2. Ou seja, os triângulos azuis, eles ocupam a metade do quadrado. Então, nós vamos ter 1/2 de quanto? De 1 centímetro quadrado, que é a área do quadrado. Então, a metade do quadrado é ocupado pelos triângulos azuis. Então, eu vou ter 1/2 de 1 centímetro quadrado. E nós sabemos que a metade de 1 centímetro quadrado dá 0,5 centímetros quadrados. Então, 0,5 centímetros quadrados é a área dos 4 triângulos azuis, ok? Então, os 4 triângulos azuis, eles têm área de 0,5 centímetros quadrados. Continuando a questão 4, no item B, ele quer saber qual é a área da região formada pelos triângulos amarelos. Outra observação importante na segunda fase da UBMAP é que aí no canto do lado direito nós temos 2 correções. Temos uma correção regional e temos uma correção a nível nacional, onde a soma dessas 2 correções, dividido por 2, vai obter a média de cada item. Então é muito importante a argumentação, certo? Na hora de resolver cada um dos itens, porque a argumentação, a maneira de como se pensou de chegar à resolução do problema é muito levado em consideração pelos corretores de cada um desses itens. Então vamos resolver aí o item B, certo? Que é a região formada pelos triângulos amarelos.
Lembrando que na minha figura os triângulos amarelos estão representados por triângulos verdes. Então vamos lá, voltando aqui para o meu desenho. Observe que os triângulos amarelos, eles estão representados aqui na minha figura por triângulos verdes. Então nós conseguimos visualizar 4 triângulos maiores, verdes, e dentro do quadrado, que nós já tínhamos dividido ele no item A, nós temos aqui um total de 4 triângulos, do total de 16 triângulos, nós vamos ter 4 triângulos verdes dentro do quadrado, que é o centro da figura. Então, de que maneira eu posso pensar esse cálculo, né? Observe que no enunciado da questão ele diz que a base desses triângulos maiores mede 1 centímetro e a sua altura em relação à base também mede 1 centímetro. Então, pela fórmula que nos fornece a área de um triângulo, nós sabemos que a área de um triângulo ela é dada pela base multiplicado pela altura dividido por 2. Então, a área de cada um desses triângulos maiores vai ser a base 1 vezes a altura 1 dividido por 2. Então, nós vamos ter que 1 vezes 1 é 1 e 1 dividido por 2, na sua forma decimal, né, a fração 1/2, nós temos que a área de cada um desses triângulos maiores equivale a 0,5 centímetros quadrados. Como nós temos 4 triângulos maiores, então eu vou multiplicar isso aqui por 4. Quando eu multiplico 0,5 por 4, nós vamos obter aí exatamente 2 centímetros quadrados. E agora, para mim poder concluir o meu cálculo, eu preciso saber quanto é que dá a área desses outros 4 triângulozinhos verdes que fazem parte dessa região quadrada do centro, que nós já dividimos em 16 triângulos iguais. Então, continuando aqui o cálculo, nós vamos ter 4 16avos, que simplificando tudo por 4, nós vamos obter 1/4. Então, os triângulos que estão dentro do quadrado, que são verdes aqui, eles representam 1/4 de quanto? Da área do quadrado, que nós já calculamos no item A, que é 1 centímetro quadrado. Então, 1/4 de 1 centímetro quadrado equivale a 1 dividido por 4, que dá igual a 0,25 centímetros quadrados. É isso? Então, nós temos que a área da região formada pelos triângulos amarelos, que no meu caso eu mudei a cor para verde, será uma área da soma dos 4 triângulos maiores, que foi 2 centímetros quadrados, somado com a área dos 4 triângulos menores, né, que estão dentro do quadrado, que representa 0,25. E somando 2 com 0,25, nós vamos ter que a área dos triângulos que na minha figura estão de verde representa 2,25 centímetros quadrados. Ok? E aí a gente resolve o item B da questão 4. Então vamos lá para o último item da questão 4, onde ele está querendo saber qual é a área do quadrilátero rosa, que na minha figura eu fiz ele vermelho. Observe que cada item vai realmente aumentando o grau de dificuldade. E nós chegamos no item C, que é a questão, o item, né, de maior dificuldade. E nós vamos ver aí como proceder para resolver o item C. Então vamos lá para a resolução do item C, onde ele quer saber a área do quadrilátero rosa, que na minha figura ele está aqui de vermelho.
Por que eu acho ela uma questão com um grau de dificuldade maior? Porque ela é uma figura que se nós percebemos, ela não existe uma fórmula matemática e para me resolver, né, diretamente essa questão, uma fórmula matemática que me forneça a área dessa região. E outro problema também acerca dessa área é que nós não temos os valores das suas dimensões. Então é uma questão que eu preciso primeiro pensar, né? Então aqui eu já estou enxergando que eu posso estar dividindo essa figura em outras figuras, decompondo ela. Por exemplo, eu posso aqui dividir ela em dois triângulos retângulos congruentes, né? Dois triângulos retângulos congruentes. Vejam que aqui o triângulo 1 e o triângulo 2, eles são triângulos retângulos iguais. E observe que a altura desses triângulos é a mesma altura do triângulo verde, que é 1 centímetro. E a base desse triângulo é a metade da base do triângulo verde. Vou só passar aqui outra reta para vocês visualizarem o que eu estou vendo, tá? Ó, se eu fizer isso, percebam que a metade do triângulo verde equivale a um triângulo desse que eu separei. E aí temos aqui um quadrado, que é a figura 3. O quadrado é o mesmo quadrado que está no centro de lado de 1 centímetro. Então nós vamos ter um quadrado de 1 centímetro de lado. Calculando a área da figura 3, como é um quadrado, então a área do quadrado é L ao quadrado. Então a área da figura 3 é um quadrado de lado medindo 1 centímetro. Então nós vamos ter 1 ao quadrado, que equivale a 1 centímetro quadrado. E a área dos dois triângulos, nós percebemos que esse triângulo ele tem a base medindo 0,5, que é a metade de 1, e a altura medindo 1. Então a área da figura 2 é a base, que é 0,5, multiplicado por 1, que é a sua altura. Então a área da figura 2 será igual a 0,5 dividido por 2, desculpe, porque nós temos um triângulo. Aqui eu também preciso fazer uma correção. Aqui, desculpe, aqui eu vou dividir por 2. Porque, não, aqui não. Aqui é a área do quadrado, desculpe. Aqui eu vou dividir por 2. Então, 0,5 dividido por 2 dá 0,25. E como o triângulo 1, a área do triângulo 1, ele é semelhante à área do triângulo 2, então nós podemos dizer que a área do triângulo 1 também é igual a 0,25 centímetros quadrados, já que são dois triângulos congruentes. Então eu posso ter que a área total da figura rosa, que no caso aqui está de vermelho, será a área do quadrado, que é 1 centímetro quadrado, somado com a área dos dois triângulos. Então 0,25 mais 0,25 dá 0,5. Logo a área da região rosa, que eu estou representando aqui pela região vermelha, vai ser de 1,5 centímetros quadrados. Ok? Então nós temos aí a questão 4, 3 itens resolvidos, né? Mostrando aí a importância da resolução de problemas para o letramento matemático. Valeu, obrigado, fiquem em paz. Considerações finais. Nesse artigo nós apresentamos a resolução de problemas e a importância do letramento matemático. O letramento matemático ele pode ser definido como as competências e habilidades de entender, de compreender, de argumentar matematicamente, de conjecturar, porque para se resolver um problema é preciso fazer a sua interpretação, é preciso fazer uma análise. Tudo isso nós apresentamos nesse artigo, como por exemplo, a resolução
de duas questões de maneiras totalmente diferentes. Quer dizer, houve ali, naquele momento da resolução, um conhecimento adquirido. E de acordo com Fonseca, esse conhecimento ele é adquirido, essas habilidades são adquiridas através da leitura. É porque através da leitura o aluno ele vai desenvolver a sua capacidade crítica. Ele vai ter como argumentar, como observar. E é um papel fundamental da escola instigar os alunos o hábito da leitura, porque através da leitura o aluno ele vai ter o seu senso crítico, ele vai se raciocinar rapidamente, mais rapidamente, ele vai poder argumentar e vai ter uma aprendizagem melhor, e em todas as áreas do seu conhecimento ele vai ter mais habilidades. Quer dizer, que através do hábito de ler, através do letramento, ele vai ter uma aprendizagem mais significativa.